Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso projeto Probex 2020, Boas Práticas de Fabricação, Alimento Seguro no Ambiente Escolar. Hoje a gente vai iniciar o quinto módulo, onde quem irá assumir sou eu, a aluna Maria Aparecida. No momento eu curso o curso de bacharelado em agroindústria pelo Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. Já sou formada em técnica em agroindústria pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, pelo CCHSA e a UFPB. É uma enorme alegria estar com vocês. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, para que a gente possa estar aqui compartilhando conhecimento e aprendendo, né? Nesse quinto módulo, iremos falar de temas como legislação, documentação e registro. E também sei que meus colegas nos módulos anteriores falaram das orientações para alimentação escolar durante o Covid. Porém, eu também irei falar um pouco, mas vai um pouco além do que eles falaram também, tá bom? Então, hoje vamos lá, com muita vontade, aprender sobre legislação. E o que é a legislação? Vocês já se perguntaram o que é a legislação? Sim, apareceu. A legislação vem de leis, como diz aqui, né? É um conjunto de leis que regulariza e determina a matéria ou a ciência, ou ainda um conjunto de leis que organiza a vida de um país, ou seja, o que popularmente se chama de ordem jurídica, e que estabelece condutas e ações aceitáveis ou recusáveis de um indivíduo, instituição, empresa, entre outros. Então, são uma série de leis, a legislação são uma série de leis que nos protegem em diversos setores da sociedade. Ainda bem, né? Ainda bem que existe isso, porque para regularizar, né? Para que haja uma defesa jurídica aceitável ou recusável, que no caso é a questão, tá errado ou tá certo, entendeu? Então, vamos falar de outro termo também, que é a RDC. Vocês já ouviram falar sobre a RDC? Imagino que sim, né? Ela significa a resolução da diretoria colegiada. É uma série de normas que regulamentares, cujo objetivo é atribuir responsabilidade a empresas e profissionais a fim de garantir as boas práticas, mantendo os padrões de qualidade dos produtos e serviços destinados à saúde da população. Veja bem, a legislação é uma série de leis. A série de leis que pode ser aceitável ou recusável, como diz aqui, aceitável ou recusável, e é estabelecido, né, para um determinado indivíduo, empresa, entre outros. Então, ela regulariza a matéria ou a ciência. Já a RDC é esses regulamentos que ajudam as leis a regularizar esse setor, a matéria ou a ciência, em aceitáveis ou recusáveis. Bem, no setor de alimentos existem algumas exigências legais. Vejamos: corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias ou produtos alimentícios destinados a consumo, tornando nociva, no caso perigoso, a saúde ou reduzindo o valor nutritivo, constitui crime contra a saúde pública, segundo consta no artigo 272 do Código Penal Brasileiro. Quem pratica este crime está sujeito à reclusão de 4 a 8 anos, mais pagamento de multa. Por isso que é importante que nós sabemos de todas as legislações para a gente ficar ligadinho. E alguns detalhes nos desviam da lei e podem sim nos prejudicar e prejudicar principalmente aos nossos consumidores, né? Segundo a Anvisa, que a gente vai entender mais à frente quem é a Anvisa, boas práticas de fabricação
elas abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Regulamentos técnicos que nos colocam dentro de padrões que são medidas que nos afastam do erro perante a lei. Vocês entendem que a agência, a Anvisa, ela faz com que tenha essas medidas, esses regulamentos RDC, que nos deixam no padrão da legislação, que nos deixam dentro do que a legislação quer, já para a gente se orientar, entendeu? Então, gente, os principais órgãos do governo envolvidos com a segurança de alimentos são o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária de Abastecimento, que é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, quando envolve o plantio, o manejo ali da cultura, até a distribuição dessa matéria-prima, vindo do solo, e também quando se fala de animais, desde a criação, o manejo com a criação, até o abate também e a distribuição, pelo aperfeiçoamento do agronegócio e pela regulação e normalização do serviço vinculado ao setor. É como eu lhe digo, na agropecuária, existem várias correções que hoje é feita que antigamente não tinha isso. Por exemplo, o uso exagerado de agrotóxicos. Existe uma lei que bate nessa tecla aí para que o consumidor esteja livre, que eles reduzam, né, de uma forma que não seja prejudicial à saúde e assim não atinja, né, aos nossos consumidores. Então, são serviços, né? Vários serviços do setor que são normalizados a fim de garantir a saúde dos nossos consumidores, né? E a Agência Nacional, né? Que é a Anvisa, ela foi criada em 26 de janeiro de 1999 pela Lei número 9.782 e tem como área de atuação todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam interferir à saúde da população. É aí que nós entra, nós manipuladores de alimentos. Então, a Anvisa ela tem por finalidade promover a proteção da saúde da população por meios de controle sanitários da produção, desde a comercialização, produtos de serviços e submetidos à vigilância, inclusive os ambientes, os processos que a gente faz nos alimentos, os insumos que a gente usa e as tecnologias a ele relacionadas. Então, o mapa, ele cuida ali da agropecuária, da produção, até que aquilo ali está pronto e vai para a nossa manipulação, para o nosso processamento, que nós somos processadores de alimento. Nós pega ali um tomate e coloca numa carne, e assim a gente transforma aquele alimento. Mas de que maneira a gente está fazendo? A gente está fazendo de maneira correta? Está limpando direitinho? É tudo isso que vocês viram com meus colegas anteriormente. Isso tudo, gente, são normas. Tudo que eles falaram, correção, são normas que a legislação teve de fazer para que as pessoas se orientassem e não houvesse danos causados aos consumidores, como ainda tem. Existe muita falta de conhecimento e acaba aí levando pessoas aos hospitais. A principal ocorrência é as infecções intestinais, mas também pode agravar e gerar vários outros problemas de saúde. Mas vamos lá, né? Para frente e adiante. No Brasil, as legislações gerais aplicáveis a todo tipo de alimentos instituída pela Anvisa. Gente, essas serão uma das resoluções que serão vistas aqui e eu não quero que vocês deixem de assistir, tá bom? E aprender para a gente ficar bem orientado do que a gente deve ou não fazer e quais são as resoluções que nos cobrem, tá bom? Então, hoje a gente vai começar falando sobre a resolução RDC número 2016 de 15 de setembro de 2004. Ela é um regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação,
Qual o objetivo desse regulamento? Estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do preparo do alimento. É aplicável aonde, Aparecida? Em serviços de alimentação, que realiza algumas das atividades. A manipulação, a preparação, o fracionamento, o armazenamento, a distribuição, a exportação, venda e entregas de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, e aí, merendeiras? Buffets, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, entre outros, devem seguir o regulamento técnico das boas práticas, porque é ali que está o perigo, é a falta de conhecimento, viu? Mas vamos à frente. Então, o que é que ele regulariza? Uma das principais que eu trouxe para vocês, para nós ficar orientados, tá bom? As instalações físicas, como piso, a parede, o teto, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Por quê? Facilita a remoção de sujidade grosseira que possam ali proliferar micro-organismos que possam causar um perigo ali dentro da manipulação. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, porque acumula sujidades. As trincas também. Goteiras. Qual é a principal ocorrência de goteiras? É o lodo. O lodo ali é um micro-organismo que prolifera, tá bom? Aquilo ali consumido vai causar uma infecção. Isso aí você já vira em microbiologia com o meu colega Aleph. Bolores, descascamento, dentre outros, e não devem transmitir contaminantes aos alimentos. Parece, de que modo isso pode acontecer? Quando a cerâmica ela não está de maneira correta, não tem aquela fundura, né? Ali vai acumular comida e ali vai proliferar. Às vezes, ó, a gente não se toca, passa a bucha, não limpou ali. Às vezes toca ali com a mão, acabou de lavar a mão e leva o alimento. Por isso que é importante. Esse regulamento, ele fala das instalações físicas. Devem ser branquinhos também, entendeu? Vamos lá. As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As portas das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. Aparecida, mas isso aí é muito sofisticado. Mas é o que o regulamento nos traz e a gente deve observar. Porque fechamento para a gente não estar pegando na maçaneta, para a gente não estar ali em contato com aquela porta. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimento, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. O principal inseto é a mosca, entre outros que podem estar ali entrando no nosso ambiente de manipulação e de maneira sucinta, sem nós perceber, vai atingir ali indiretamente o nosso alimento, porque às vezes ali vai atingir algum local que atinge um determinado ingrediente, a gente utiliza e não se livrou, às vezes ali tem um micro-organismo bem feinho, viu? E as telas devem ser removíveis para facilitar a limpeza periódica. Regulamento de boas práticas para serviços de alimentação. As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto ou fonte séptica. Quando presente, os ralos devem ser sifonados mesmo, e as grelhas devem possuir dispositivo que permitam seu fechamento. A preocupação com todas essas questões
é de enorme importância, porque existe a proliferação e às vezes existe a falta de atenção de nós em se preocupar com essas pequenas coisas que devem ser seguidas de maneira rigorosa, devido a estar causando dano à saúde do outro. É muito importante essa preocupação com todas as instalações, por isso que o regulamento ARDC 2016 é um dos principais regulamentos que ela estabelece. Vamos para a próxima? Para frente e adiante. Então, gente, as caixas de gordura e de esgoto devem possuir dimensões compatíveis ao volume de resíduos. Não pode ter mais resíduo do que a caixa. Já imaginou a transbordação, a proliferação, o chama-chama de insetos, de vetores, das pragas? Devendo estar localizados fora da área de preparação e armazenamento de alimentos e apresentando adequado estado de conservação e funcionamento. As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou estranho ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais. Por quê? Porque o acúmulo desses objetos irão fazer com que se tornem casas para vetores também. E assim também a presença de animais irá defecar, irá fazer xixi, e a gente sabe que isso aí não é indicado, não é totalmente indicado por isso aí ser objeto de causar perigo a chegar no ambiente de manipulação. Os equipamentos móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores aos mesmos, conforme estabelecido na legislação específica. Devem ser mantidos em adequado estado de conservação e de ser resistente à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção. O uso da madeira é muito ocorrente dentro de manipulação de alimentos. Gente, vocês já foram na casa da vovó e viram aquela tábua de anos e anos? Ali, ela já tem várias rachaduras, vários encontros de proliferação de micro-organismos. Então, por isso que os utensílios devem ser de material que permita a limpeza adequada, inox, plástico, entre outros, que não ocasione a proliferação de micro-organismos, ou também quando você vai conservar o alimento, que seja um material que não seja de facilidade para ser corrosivo, né? Como um plástico, você vai pegar um plástico que não aguenta temperaturas altas e coloca, e então ele vai engiar e vai criar ali umas fissuras, e essas fissuras irão dar casinhas aos micro-organismos e assim adiante, né? As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos ambientes, de forma que não venha prejudicar você. As instalações devem sim estar guardadinhas, porque se você for limpar e entrar em contato ali, água e energia elétrica não se combinam, podem causar sim perigo a você, manipulador. Então se preocupe, fale aí com o seu superior, se tiver uma tomada ali, coloca lá na capinha, mas não deixe de se proteger, é muito importante. Existem vários casos que vêm ocorrendo dentro. Hoje já é mais corrigidos, mas existia sim vários casos que ocorriam dentro das indústrias. Então, gente, vamos ficar por hoje aqui para não ficar tão cansativo e até o restante da aula, viu? Eu espero por vocês, ó. Um enorme beijo e até a próxima.